Olá pessoal, meu nome é Beatriz Hilari, eu sou professora catedrática de Educação Musical e Psicologia da Música aqui da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, Estados Unidos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre a psicologia da música, uma área que eu venho atuando já há muito tempo, né? E eu sempre digo que uma das coisas boas de nós estarmos numa área por muitos anos é que a gente passa a ver as transformações, né? Transformação no pensamento dos pesquisadores, nos objetos de estudo, e vendo a área crescer e sabendo que a gente contribuiu uma pequena parte. Eh, outra coisa que eu pude observar ao longo dos anos é a fundação de revistas, de encontros e também de associações. Então, há 20 anos atrás, eu participei da fundação da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais e fico muito feliz em estar hoje falando para vocês que são membros da Associação Espanhola de Psicologia da Música e da Interpretação Musical. Eu acho que a área da psicologia da música cresceu demais, né? Uma área que tem eh, muitos braços, digamos assim, né? Muita gente estudando desde o desenvolvimento humano até o cérebro, até as emoções, até medo do palco, né? Ansiedade na performance, emoções na escuta musical, música e terceira idade, e tantos outros temas. Isso é muito bonito. Eu diria até que a psicologia da música é possivelmente uma das maiores áreas de pesquisa envolvendo a música hoje. Então, a gente tem muitas revistas, talvez até demais, mas temos muitas revistas, muitos eventos, muitos grupos trabalhando, né? E acho que todos, de uma certa forma, tentando resolver esse grande quebra-cabeça que é a música na psique humana, a música na mente humana, o cérebro humano, tudo isso que tem a ver com a psicologia humana, né? E o papel que a música exerce. Eh, eu queria dizer também que eu acho que a área, a tendência é se tornar cada vez mais interdisciplinar, cada vez mais a gente precisar dos apoios de outras áreas, né? Então, se no passado a gente tinha essas áreas todas muito separadas, hoje a gente não consegue mais fazer psicologia musical sem pensar em questões sociológicas, em questões filosóficas, em questões políticas até, né? E da neurociência e de tantas outras áreas. Então, eu acho que a tendência é a gente ficar ainda mais interdisciplinar. A outra tendência que eu gostaria de ver, e eu acho que a gente já avançou um pouco, mas precisa avançar mais, é que a gente se conecte também com cultura, né? Porque ainda existem alguns estudos comparativos de grupos culturais, né? Mas eu acho que a tendência é a gente ver mais ainda, né? Até porque ainda aquela crítica de que a psicologia, e por tabela, a psicologia musical, continua ainda com grande parte de seus esforços concentrados em algumas áreas do mundo, como a América do Norte, como a Europa Ocidental e daí a gente tem um pouco na América Latina, tem um pouco na Ásia, mas a gente ainda precisa de muito mais. E a gente precisa ter as vozes da Espanha, as vozes, né, que com a sua cultura tão incrível, né, com as suas culturas, eu diria, né, a gente entender melhor como é que é essa mente musical, como é que é essa psicologia musical desse ponto de vista. Então, eu quero convidar a todos que continuem trabalhando nas suas pesquisas para que juntos a gente continue construindo esse grande quebra-cabeças que é a psicologia musical. Muito obrigada.